classe, bom dia. Bom dia, professora. Bom, só espere um minutinho que eu vou fazer a chamada. Guido, Presente. Guilherme, Presente. Gustavo. Gente, cadê Gustavo? Ih, tá no banheiro, professora. Ai, gente, Gustavo nunca aprende, né? É fera esse menino. Continuando a chamada, Manuel. Presente, professora. Mas então, turma, hoje nós abordaremos um assunto muito importante que muitas das vezes não damos a devida atenção. Hoje nós vamos falar sobre o descarte e o destino do lixo, mais especificamente do papelão. E professora, tudo bem? Então, eu posso entrar? Ai, meu Deus, entra, Gustavo. Pode entrar. Então, gente, prestem muita atenção, pois separei essa aula para discutirmos a importância do descarte consciente do nosso lixo e ainda explorarmos formas de reaproveitamento e tratamento que não são muito valorizadas no nosso dia a dia, porém fazem a diferença para um planeta mais sustentável. E falando nisso, vocês lembram daquela pesquisa que eu passei para que cada um me disse a quantidade de lixo proveniente do papelão gerada na casa de vocês? Mas é claro que eu lembro, professora. Pois bem, agora é a hora de vocês compartilharem o resultado obtido para a turma. E Guido, já que você se manifestou aí, você poderia ser o primeiro a falar do seu resultado da pesquisa? Ih, tranquilo, professora. Te falar. Eu cheguei à conclusão de que eu produzo 2 sacolas de lixo proveniente do papelão lá em casa por semana. E tu, Guilherme, fala aí as suas. Então, professora, eu produzo 1/7 de sacolas de 5 litros por dia e uma sacola de 5 litros por semana. Ou seja, são 5 litros por semana e mais ou menos 0,7 litros por dia. Interessante. E na sua casa, Manuel? Então, professora, eu contabilizei, em média lá em casa a gente produz cerca de 15 litros de papelão por semana. Isso aí dá mais ou menos 1 litro de papelão descartado por dia. Bom, e você, Gustavo? Qual foi seu resultado? Bom, professora, eu produzo meia sacola de 2 litros de lixo por dia de papelão, totalizando 3 sacolas e meia de papelão descartado por semana. Ah, professora, e por falar nisso, o assunto da pesquisa que a senhora passou me deu curiosidade e eu pesquisei mais sobre ele. Descobri que o papelão é uma especialização do papel, sendo muito usado em caixas diversas, como as de bebidas, alimentos, em geral no transporte de cargas menores, porque eles apresentam uma boa resistência e também não têm um custo elevado. Por isso ele acaba sendo tão usado e encontrado no nosso dia a dia. Muito bem observado, Gustavo. Realmente, papelão está muito presente no nosso dia a dia e a gente quase nunca percebe. Obrigada pela observação. Agora que vocês já perceberam a quantidade de lixo que vocês produzem, eu vou deixar uma pergunta aqui. Vocês já pararam para pensar em como é feito o descarte do papelão e como isso é importante para o meio ambiente? Então, né? Eu só sei que eu deixo as sacolas de lixo na rua e depois de um tempo o caminhão do lixo vai lá e pega. Pronto. Mas, Guido, o descarte desse papelão vai muito além do caminhão de lixo, pois o lixo pode tomar diversos caminhos após essa coleta. É verdade, professora. Eu mesmo não sabia nem um pouco sobre o descarte do papelão até eu me informar sobre. Aí eu fiz uma pesquisa e vi que o papelão deve ser descartado igual papel, de forma separada, para que ele possa ser reutilizado em centros de reciclagem. Dessa forma, ele acaba sendo usado como uma fonte de renda para muitas pessoas. Ai, gente, Gustavo tá inspirado hoje. Eu tô gostando de ver, hein, Gustavo? Muito bem. Você tá certíssimo nessas suas pesquisas. Tá vendo? Foi só parar de matar a aula que já virou outra pessoa. Incrível. Ai ai, falou que sempre vai embora na hora do almoço, né? Cruz credo, mano. Você é até de perto, porque senão já sabe, né? Vai sobrar até pra mim. Então, turma, vamos deixar para resolver esses assuntos aí em outra aula.
por favor. E Guido, faz favor de chegar mais perto da roda de conversa, querido. Mas então, classe, dando continuidade à nossa conversa, o Gustavo já nos explicou um pouco sobre como é feito o descarte do papelão. Agora, com as informações adquiridas na aula até o momento, vocês conseguem pensar em um destino sustentável para esse tipo de lixo? Mas é claro, professora, já existe esse destino. O papelão é recolhido via cooperativas de coleta seletiva e ele é enviado a indústrias especializadas nesse procedimento. Ao chegar nessas instalações, esse papelão é levado para separação, primeiramente. Depois ele é triturado e colocado em uma máquina que se assemelha a um liquidificador gigantesco. Ali, as fibras de papel são separadas e levadas para o próximo processo de centrifugação, onde impurezas como areia ou grampos são separadas do papelão. A última etapa dessa reciclagem do papelão envolve o acréscimo de produtos químicos para retirar a tinta e clarear o produto. O que sobra desse processo é uma pasta, que será levada para a prensa elevada, onde secará e então será direcionada a outros equipamentos, estando pronta para utilização. Nossa, muito bem pensado, Guilherme. Realmente essa é uma maneira de reaproveitarmos o papelão de modo a conseguirmos contribuir positivamente para o meio ambiente. Muito bem. Olha, gente, eu tô ficando surpresa com essa turma hoje, hein? Todo mundo participando. Que coisa linda. Engraçado que é só chegar no final do semestre que todo mundo se dedica, né? Incrível. E aproveitando esse engajamento de vocês, alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o assunto da aula de hoje? Gostaria de adicionar alguma coisa? Ô, professora, chega mais. Pode falar, Guido. Bem, é que eu estava fazendo a contabilidade do papelão produzido na minha casa e percebi que produzimos muito lixo diariamente. Então me interessei por esse assunto e procurei saber qual o destino desse lixo todo. O mais interessante que eu descobri é que pode-se gerar energia através desse lixo. Muito bem observado, Guido. Você poderia contar mais um pouco do que você pesquisou para o resto da classe, por favor? Esse assunto é muito importante. Bom, te falar. Eu descobri que uma das formas de se transformar o lixo em energia é através do gás metano, aquele proveniente da decomposição de matéria orgânica presente no lixo dos aterros sanitários. Eles o chamam de biogás. Pelo que entendi, o lixo das cidades é levado para esses aterros sanitários e lá ele é aterrado. E com o tempo, o material orgânico acumulado debaixo do solo se decompõe, liberando metano. E é aí que começa. Então, através de tubulações, esse gás é retirado e levado para motogeradores, onde é queimado e assim produzindo energia. Nossa, Guido, meus parabéns. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Voltando ao assunto, eu vi lá que essa energia tem um custo um tanto quanto alto, porém traz menos prejuízo à natureza, pois a queima do metano é menos nociva ao meio ambiente, fazendo valer a pena todo o gasto. Então, aqui no Brasil, ela ainda é muito pouco utilizada. Por exemplo, no nosso estado do Espírito Santo, há apenas uma geração de energia através do lixo, e fica aqui no município de Cariacica. E o maior de todos no nosso país é lá em São Paulo, na região de Ribeirão Preto. Lá existe um aterro que recolhe o lixo de 20 cidades e o transforma em energia. Você está correto, Guido. Isso se dá principalmente por falta de incentivos vindos do nosso governo. Mas vamos deixar esse assunto para uma próxima aula, tá? Pode continuar. Então, professora, eu dei uma pesquisada e descobri que essa fonte de energia é muito utilizada em países da Europa, como a Alemanha, a França, Itália e países de fora dela também, como a China e os Estados Unidos. Mas o caso mais interessante que eu vi é no Reino Unido, em que eles usam resíduos do esgoto das cidades para produzir energia, que é uma ótima alternativa, não é mesmo? Nossa, gente, aqui ó, tô surpresa com o Guido. Parabéns, Guido. Sua curiosidade foi muito útil para o desenvolvimento da nossa aula. Meus parabéns. Bom, dando continuidade à aula, classe, agora que já discutimos o suficiente sobre o que acontece nos tempos atuais, o que vocês acham de falarmos sobre o futuro?
Qual perspectiva vocês têm sobre o lixo no futuro? Eu penso que com o avanço da ciência e das maneiras de se produzir energia, acredito que o biogás estará presente em nossa realidade, devido ao grande potencial de energia que a matéria orgânica contém e por estar em grande quantidade nos resíduos, principalmente das indústrias, as quais poderão transformar em energia o próprio lixo descartado. Bom, na minha opinião, no futuro, nós iremos aumentar a nossa produção de energia através do biogás, principalmente aqui no Brasil, pelo fato da nossa população só aumentar e a quantidade de lixo também. Dessa forma, a necessidade de energia para abastecer a todos será maior, e como há muito lixo, o mundo passará cada vez mais a utilizá-lo na produção de energia para todos, assim diminuindo os danos à natureza e dando um destino melhor ao nosso lixo, né? Professora, eu acho que a incineração do lixo é uma das alternativas do Brasil. Ela consiste na queima do lixo ou resíduo em fornos desenvolvidos especificamente para essa finalidade. Através da combustão é obtida a energia térmica, que depois pode ser transformada em energia elétrica. Ao incinerar esses resíduos é gerado vapor. Esse vapor movimenta as pás ligadas a uma turbina. Os movimentos giratórios das turbinas alteram o fluxo do campo magnético dentro do gerador, e com isso é produzida a energia elétrica que pode ser utilizada pelas indústrias, residências e etc. Não há geração de efluentes líquidos, pois as águas de lavagens são neutralizadas e novamente utilizadas. Os gases poluentes gerados são tratados no sistema de lavagem e de purificação de gases. Os materiais resultantes da queima ainda podem ser reutilizados na produção de artesanato, cerâmica e até borracha, professora. Então, professor, na minha opinião, a produção de gás metano a partir de matéria orgânica vai se tornar uma realidade cada vez mais presente no dia a dia dos brasileiros. Além disso, eu acredito que com o aperfeiçoamento da tecnologia, o desenvolvimento e refinamento tecnológico, essa produção energética conseguirá ser feita em casa, em que o morador poderá usar o seu próprio lixo orgânico para produzir o gás para o seu fogão. Realmente, tudo que foi falado pode ser uma possibilidade de realidade para o futuro. Foi muito bom ouvir os pontos de vista de cada um de vocês, viu? Mas então, meus queridos, essa foi a aula de hoje. Eu espero que tenhamos aprendido uns com os outros nessa roda de conversa super proveitosa. Vocês ainda têm alguma dúvida, algum lembrete, e-mails, bilhetinhos? Não tenho dúvidas, professora, eu entendi tudo. Ah, que bom então, que ótimo. Bom, ainda faltam alguns minutinhos para a aula acabar, mas como vocês se comportaram e contribuíram muito para a aula de hoje, eu vou liberar vocês mais cedo, tá bom? Um beijo, tchau, queridos. Tchau, professora. Tchau, professora. Se cuida.